16. E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. E se algum dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te deixes, não te glories contra os ramos. Se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeça, mas teme, que se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo a benignidade de Deus. Se permanecerem na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Porque poderoso é Deus para os tornar enxertados. Porque se tu fosse cortado do natural, do zambujeiro, e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, mistério, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Pai Celestial, nós agradecemos por estar nessa noite reunidos, nessa chuva, um grupinho pequeno de irmãos aqui, aqueles que estão através da internet, que a tua bênção os alcance, e toma esse pouco de pó e usa como o Senhor queira usar. Obrigado por tudo, Senhor, nós te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Poder sentar, irmãos. Um enxerto, né? Se podemos colocar um tema, é um enxerto. Quem são, que é? Nós somos o enxerto. Porque a árvore foi cortada e os gentios foram enxertados na árvore. A árvore era Israel. Rejeitou a Cristo quando veio para sangrar, para morrer, para nos redimir. Agora foi tudo dentro do propósito divino. Tudo foi dentro do propósito. Israel tinha que rejeitar. E nós somos o zambujeiro bravo. Nós não somos planta boa. Não. Deus nos enxertou. E Deus endureceu a Israel. Vemos que Deus endureceu. Deus cegou os judeus. Não que os judeus não rejeitaram por rejeitar. É que Deus cegou eles. Cegou os olhos do seu entendimento, para que eles não reconhecessem, mesmo diante dos sinais, das maravilhas. Nunca tinha pisado um profeta na terra como Jesus. Os sinais que operou, nem Elias, nem Eliseu. Eles fizeram como Jesus fez na Palestina. A multiplicação dos pães, a ressurreição dos mortos. Isso aconteceu no ministério deles, mas não como no ministério de Jesus. Moisés nunca pisou na terra prometida. Os milagres de Moisés foram no Egito.
O trabalho dele foi no Egito e no deserto. Mas o trabalho de nosso Senhor Jesus Cristo foi na Palestina. Ele nunca saiu da Palestina. Ele nunca foi na Grécia. Ele nunca foi na Europa. Às vezes Deus chama um homem para trabalhar em determinado lugar. E é aquele lugar ali. Deus chama outro para outro lugar. Nós temos o exemplo de Jesus Cristo. Ele veio para os judeus. Ele veio para os seus. Agora, como os seus lhe rejeitaram, o Evangelho foi aos gentios. Mas o Evangelho não foi de imediato aos gentios. Não. Ele entrou para os gentios através de Paulo. Mas também não foi de imediato. Paulo primeiro evangelizou o seu povo ali. Depois que ele disse, agora eu parto para os gentios. Eu sou apóstolo dos gentios. Então vocês leiam Romanos capítulo 11. Então ele diz que veio endurecimento em parte a Israel. Isso não quer dizer que muitos judeus não fizeram parte da noiva daquele dia, como fazem parte hoje também. Mas o endurecimento veio. Deus os secou. E Deus não é injusto, né, de cegar o povo, não deixar eles verem. E Deus os cegou como nação, não como indivíduo, porque Pedro era judeu, Paulo era judeu. Como indivíduo eles não foram cegados, aqueles que tinham seus nomes escritos no livro. Agora Deus tem um programa. É tão lindo a gente ver como Deus trabalha. Não é como a gente pensa que vai ser, não é como o seminário ensina. Não. É de acordo com o seu programa. Então Deus endureceu. Eles estão cegos até hoje. Estão em guerra, estão notícia o mundo todo. Os palestinos e os judeus estão em guerra nesse momento. Há explosões, há morte ali na Palestina nesta hora. Enquanto desse lado de cá, atravessando o Atlântico, aqui no Brasil, Deus está falando. Nós vemos que há confusões entre as nações, mas existe uma mensagem aqui. Deus está usando o gelo bravo, nos enxertar. Porque veja bem, se não fosse Noemi ir até as terras de Moabe, no tempo de crise, de fome, como é que ia aparecer a Ruth? Como é que a Ruth ia casar com Boaz? Agora veja bem o que aconteceu. Houve fome na terra lá em Belém, a casa do pão. Não choveu mais, não produziu mais trigo. Fome. Só tinha pão em Moabe, na terra das filhas de Ló. E eles foram obrigados a ir para lá. Agora Deus está no assunto. A coisa é que Deus está no assunto. Olha, o marido dela morreu lá. Os filhos casados também morreram. Deixaram, ficou 3 viúvas: Orfa e Noemi e Ruth. Todo esse desastre, lágrimas, pranto, perda, Deus estava por trás de tudo aquilo. Aí vem Noemi, sem marido, sem os filhos, e com uma moabita lhe acompanhando. Porque os judeus, eles não se misturavam com esse tipo de gente, com essa raça de pessoas, de gente, com esse zambujeiro bravo.
se ela não tivesse a companhia de Noemi. Noemi tinha que estar no quadro. Israel tem que estar no quadro. Porque quando a noiva é raptada, Deus passa a tratar com a Noemi. Deus trata a tratar com os judeus. Deus não trata com esses dois povos ao mesmo tempo. Então, quando Deus começa a tratar com os judeus, o mundo gentil fica em trevas. Veja bem que o Oriente está em trevas. Com respeito a essa mensagem, estou em trevas. Não importa quantas denominações estejam lá, mas as denominações são trevas. Porque eles vão lá levar 3 deuses para os judeus, levar 2 deuses para eles. O verdadeiro não aceita. Então, quando Deus está tratando conosco, não está tratando com eles. Aleluia. E no momento que se der o arrebatamento, o rapto, que tem que ter uma mensagem para prepará-los para o rapto. O irmão Branda mesmo falou dessa mensagem que nos prepara para o rapto. Ao nosso rapto e ao rapto dos judeus. E tanto um quanto o outro é uma mensagem curta. É uma mensagem rápida. Rápida e curta. O irmão Branda disse sobre isso. Está na mensagem Não Sabeis, parágrafo 87. Eu estou somente construindo. Você está vendo aí? A hora está aproximando, quando vão ver algo suceder. Quando vai suceder algo, e todo esse fundamento aqui nada mais é do que estar colocando um fundamento para uma pequena e rápida mensagem que fará tremer toda a nação. Para uma rápida, uma pequena e rápida mensagem para tremer toda a nação. Ele disse: eu estou apenas colocando um fundamento, eu estou só construindo para uma mensagem pequena e rápida que vai fazer tremer toda a nação. Perguntaram para ele, quando ele estava pregando C.S. terá a noiva de Cristo o ministério antes do rapto? Ele disse: seguro. Está acontecendo agora mesmo. Ela terá apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores. Isso aí é a noiva de Cristo. Ela terá um ministério seguro. Agora, esse ministério está operando aonde? Na América do Norte? Não pode. Porque a América atravessou a linha da misericórdia. A América crucificou Jesus Cristo pela segunda vez. Então não pode estar operando esse ministério ali. Parágrafo 118, a mensagem de acusação. Eu acuso essa geração por ter crucificado a Jesus Cristo em 1963, pela segunda vez. Ele nascido até a data. 1963 é quando ele desce, se materializa em um homem. Seu corpo estava na terra. O único corpo que estava na terra era do sétimo anjo, era do anjo forte. O corpo de Paulo não estava na terra, não podia materializar. E ele vem e diz: eu acuso esta geração. Foi a geração que viu a vinda do Senhor. Uma geração é 40 anos. Quando é que começou o ministério de irmão Brando? Nos anos 40. 46, 47. E agora estava em 1963. Eu acuso essa geração pela segunda crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz: eles estão o crucificando através dos púlpitos. O Calvário é o púlpito. Então ele disse que haveria uma pequena e rápida mensagem que ia fazer tremer a nação. Ele não disse o mundo.
tivemos uma mensagem aqui que tremeu a nação do Brasil. Não foi o Uruguai, não foi a Argentina, não. Nós tivemos uma mensagem dos anos 70, tremeu a nação. Agora Deus não parou aí, porque ele disse que aquele que começou a boa obra, ele há de aperfeiçoar. A mensagem ainda não tinha chegado à sua perfeição. Não esqueça que nós estamos enxertados. Aonde? As raízes são santas. São as raízes de profeta, de justo. As raízes com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Moisés, Elias, João Batista, Davi, Salomão. As raízes eram santas. Naquele tronco foi cortado. Não deu fruto. Ele veio e colocou os anuncios bravos ali. Nós. Paulo disse que a salvação vem dos judeus. Sabedoria vem dos gregos. Uma mensagem, não sabeis, 87, pequena e rápida. É o que está acontecendo agora. Você pode ver que Deus chegou a Israel, os judeus, a nação daquele dia, para não ver o Messias. Você pode ver que Deus chegou aos Estados Unidos, para não ver os trovões do novo nome. Deus chegou a eles. Você pode ver que você recebe uma carta lá dos Estados Unidos, eles dizem ainda assim: nós estamos esperando a vinda do Senhor. Nós estamos trabalhando dentro da era de Laodiceia. Estou com uma carta minha escrevendo ali. Que Deus hoje chegou. Não porque eles quiseram, porque a noiva ela tinha que aparecer, ela tinha que comer o livrinho. Porque desde que a América se uniu com os árabes, a América trouxe a maldição para a sua nação, porque aquele que amaldiçoar Israel será amaldiçoado. Está na mensagem do irmão Branham. O irmão Branham diz: quando os Estados Unidos se uniu com o mundo árabe, a maldição veio para a nação. E ele ainda disse: eu não oro mais pela América. A América não pode enxergar. A um ponto que ele disse: quando essas fitas estiver em circulação, será um instrumento para correr com 10 mil dos meus amigos. Agora vemos as coisas que brotaram da América, a ressurreição isolada, a doutrina do avião, que atingiu as nações, nos atingiu no Brasil. Se Deus, no ano 2000, não tivesse acendido a luz da revelação dos 7 selos para nós estávamos perdidos. Porque a ressurreição isolada é levar o povo para algo que vai vir ainda, a ouvir uma mensagem que vai vir. A ressurreição isolada é esperar a primeira ressurreição. O irmão Branham estando aqui, o irmão Branham ainda vai pregar para o povo ter fé para subir. A ressurreição isolada é assim, ele diz: não, o irmão Branham é o primeiro da ressurreição. Nós cremos que ele é o primeiro, mas não para pregar, não para trazer o povo com uma fé de rápido. Então, o que é que nós estamos fazendo aqui então? Então nós vamos fazer como a voz de Deus, distribuir livro, para que o ministério então
entenda bem este engano, que é um engano. E o povo da dualidade, eles também são da ressurreição isolada. Então, a coisa ficou tão manjada hoje, que eles dizem, não, nós não somos da ressurreição isolada, não. Mas nós cremos que ainda vai ter algo para acontecer no futuro. O que nós estamos aguardando é o arrebatamento. O que é algo para acontecer no futuro? Mas tem algumas coisas aqui que não foi deixado esclarecido, o sétimo selo, os 7 trovões, o novo nome ainda para ser revelado. Então, você vai apertando eles, você vai ver que eles estão levando o povo a crer que ainda vai ter algo no futuro, quando tudo já foi revelado. Agora, se não fosse a luz do ano 2000, nós estávamos perdidos dentro disso também. Que isso aí também usa mensagem. Nós estávamos perdidos dentro desta heresia. Porque é uma heresia, é um dogma. São pessoas boas, pessoas maravilhosas. Agora, nós sabemos que existe algo no futuro para os judeus. Moisés e Elias vai pregar para os judeus. Isso era uma obra também, uma mensagem também rápida, curta, 3 anos e meio, para completar o número daqueles seus irmãos que foram mortos por Hitler, Stalin, Mussolini e Eichmann na Segunda Guerra Mundial, nas câmaras de gás, executado, que foi 6 milhões de judeus. E eles estão aonde? Debaixo do altar, clamando por vingança. Então esses não são a noiva, os que clamam por vingança. Esses são os judeus. Então a voz disse para eles descansar um pouco de tempo, até que o número dos seus irmãos se complete. Qual é o número? 144 mil. Que são das 12 tribos de Israel. Esses vão receber 2 profetas. Eles não podem ser convertidos por meio de uma denominação. Eles não podem ser convertidos através do ministério de um evangelista internacional, gentio. Não. E nem por um profeta gentio. Tem que ser um judeu. Tem que ser da sua própria gente. Por isso eles terão Moisés e Elias. E Elias sempre foi um profeta às nações, porque os judeus estão em todas as nações. Moisés, que traz a lei, será Deus para eles. Mas não será algo que vai acontecer assim que o mundo vai sacudir o mundo. Não, Deus nunca deixou de trabalhar de uma forma simples e humilde. Gente, vai ser de uma maneira tão simples, tão singela, como nos dias de Jesus. Houve muita gente na Palestina que nem souberam que existiu o homem de Nazaré. Não. Morte eles tinham todos os dias, execuções eles tinham todos os dias. Jesus era mais um para eles. O fanatismo nós temos por toda a terra. Quando apareceu Moisés e Elias, para eles é mais um. A mensagem de João, de Apocalipse 10, do 8 a 11, o que as igrejas da primeira e segunda etapa dizem? Não, isso é mais um. Como apareceu na Índia, apareceu na África, agora está aparecendo no Brasil mais um homem aí, se dizendo seu João, que comeu um livrinho, é mais um. É dessa forma que Satanás usa para zombar, para afastar o povo da verdadeira luz, da verdadeira palavra. Por isso as Escrituras dizem: bem-aventurados os que ouvem
os que lêem e os que guardam as palavras dessa profecia. Geralmente você encontra pessoas que não lêem, que não ouvem, que não se dedicam, apenas são guiados como cego guiando outro cego. São cegos. Seus pastores também são cegos. Olha no século seu. Século seu, parágrafo 124. Mas a era está chegando quando estará terminado para os gentios. Havia uma árvore e as raízes eram judias, e eles foram cortados e os gentios foram enxertados. O zambujeiro está dando seu fruto. Agora, quando essa noiva gentia for cortada, levada no rapto, essa árvore noiva de que falei, e for arrebatada à presença de Deus, Deus porá esses gentios incrédulos aqui de lado, a virgem adormecida, nécia, tola, incrédulos, e enxertará novamente. Ele prometeu fazê-lo. O Evangelho volta, quando dizemos o Evangelho, Deus volta aos judeus. Mas nessa altura, que José dá a conhecer aos seus irmãos onde está sua esposa e seus filhos, no palácio. Nós estaremos nos ares, nós estaremos no palácio, enquanto nosso José estará tratando com seus irmãos, dando-se a conhecer a ele através do ministério. Moisés e Elias é um ministério, é dois homens, mas é um ministério. Um tem o ministério de Deus, outro de profeta. As nações. João é um ministério, é o ministério da esposa. Hoje é um ministério. Agora, só que Deus tem uma boca. Deus não pode falar através de duas bocas. Uma boca. Eu ainda estava pensando hoje, nós com tempo de chuva, frio, tempo difícil, ainda temos um pouquinho de pessoas aqui. Eu pensando comigo, porta fechada. Essa mensagem tranca a porta. Gente, essa mensagem de João tranca a porta. É a mensagem que fecha a porta. Essa não é a mensagem que abre a porta, entra. Não, é a mensagem que fecha. Essa não é a mensagem de abrir porta. A mensagem de Paulo foi de abrir porta. A mensagem de Malbrana foi de abrir porta. Mas a mensagem de João vem que está fechando a porta. Eu estava pensando no escritório. João não abre a porta, João vai fechar. Ele veio para fechar. É uma mensagem que fecha. Mensagem de uma só pessoa. Já fechou a porta para muita gente. Novo nome já fechou a porta para muita gente. Cordeiro saiu do trono, já fechou a porta para muita gente. A intercessão acabou, foi fechando a porta, fechando a porta. Uma mensagem que vem fechando a porta. E ele está lá de fora, Tati. A gente vê gente batendo lá de fora. A terceira etapa pirada que bate na porta. Então esse que veio trazendo, João, comendo um livrinho, ele não está abrindo a porta para você entrar. Ele está fechando a porta. Ó, enquanto tem flechinha, entra para dentro. Ele não está chamando para entrar. Ele veio para fechar a porta. É uma mensagem de fechar a porta. Tinha uma mensagem de abrir a porta. Hoje é uma mensagem de fechar a porta.
A terceira puxada para pregar quem? Os condenados eternamente. Olha, nós temos aqui os nossos vizinhos denominacionais, eles nem sabem o que nós pregamos. O do Reino de Deus, da Mundial, a Filadélfia, nem sabe, Betel, nem sabe. Agora o povo da primeira e segunda etapa sabe. Eles blasfemam. Eles nos querem longe deles. Então essa mensagem veio para fechar a porta. João está aqui para fechar a porta. João não está abrindo a porta. João está fechando. Esse dia agora tem que fechar a porta. O comércio abre de manhã, de tarde, tem que fechar. O palácio do governo abre a porta, mas depois tem que fechar a porta. Chegou a hora que terminou o expediente. Então o expediente já terminou. A intercessão já acabou. A intercessão está na esposa. As pessoas não têm coragem de vir numa reunião desta, não, gente. Vocês pensam que eles têm coragem de vir numa reunião desta? Eles têm coragem de abrir um site onde está pregando um novo nome, a mensagem de uma só pessoa? Não, não dá vontade de abrir site. Não. Porque a porta fechou. Nós lembramos da arca, a porta se fechou. Ficou 7 dias com a porta fechada. Essa mensagem é a mensagem que está fazendo tremer toda a nação. Toda a nação está tremendo com essa mensagem. Mas não é os assembleanos, eles nem sabem que nós existimos. Nós, eu estou dizendo, Apocalipse 10, 8 a 11. Eles sabem que tem um povo de William Branham aqui no Brasil, na terra. O assunto agora é com o povo de Branham. Porque todos nasceram de Branham. Ismaelita nasceu de Abraão. Isaac nasceu de Abraão. Os filhos de Quetura nasceram de Abraão. Mas um só tinha promessa. Só houve um que comeu o livro em toda a terra. Estive na África e não encontrei nenhum que comeu o livro. São gente boa, amam o William Branham. Pensando em amar o William Branham, eu estava pensando no reino da Nabucodonosor, como ele amou Daniel, a um ponto de fazer uma estalta de ouro para ele, toda de ouro. Parece que tinha mais de 60 metros de altura. A coisa de ouro, ouro puro. Estalto. E obrigou o povo a adorar Daniel, o profeta. Você vê que Daniel era o profeta da hora, do dia. Então a dispensação gentílica começou com a adoração de um homem. Termina da mesma forma, um homem santo. E o povo está adorando um homem, Jesus Cristo. Quando na verdade ele já mudou de nome, ele já mudou de endereço. Ele não chama mais Jesus, ele chama Branham. O nome de Jesus hoje é comercializado. O nome de Jesus hoje está em todas as bocas. Agora ele mudou de nome, ele mudou de endereço. Ele não está, como nos dias de Jesus, não estava mais na sarça, não estava mais na nuvem, não estava mais na coluna de fogo, estava no homem. Hoje ele está na esposa, hoje ele está em João, hoje ele está falando de uma forma tão simples e singela. É a mensagem curta e rápida, é a mensagem do arrebatamento hoje. Então Deus cegou esses judeus, Deus cegou a igreja. Está na mensagem do irmão Branham.
reconhecer o seu dia e sua mensagem. Deus cegou a igreja. Como Deus cegou Israel, Deus cegou a igreja nesse dia para que a noiva saísse. E qual igreja que Deus cegou? Primeira e segunda etapa. Não que eles não queiram ver isso aqui, eles querem ver. Não é do que quer, não é daquele que corre, mas é daquele que Deus se compadece. Ele compadeceu de você, Ele deu para você, Ele mostrou para você. Quantas viúvas tinha Israel nos tempos de Elias? Foi enviado uma só, a de Sarepta. Tinha muitas viúvas. E ele foi enviado a de Sarepta. E as outras viúvas também tinham necessidades. Quantos leprosos tinham em Israel? Nenhum foi curado. Mas Naamã, Sírio, foi enviado à terra de Israel para ser curado pelo profeta Eliseu. Agora você imagina quantos no Brasil, no Rio Grande do Sul, e Deus trouxe essa mensagem para você. Quantos jovens, Deus trouxe para você. Não é que você merece, não é que você é o tal, não. Ele te predestinou para ver isso. Você não consegue ver outra coisa. Você não consegue crer em dois, você não consegue crer na ressurreição isolada, você não consegue engravidar nessas coisas, já engravidou com a verdade. E aí, aonde você está? Pelo Brasil? Quantas mil pessoas? Quantos mil? Pedro. E ele escolheu você para mostrar. Aí na sua igreja tinha lá 200, 300. Escolheu você. Alguns tentaram seguir, mas voltaram atrás. Porque Deus não chamou eles. Foi quando Deus chamou Abraão, Ele não chamou Ló. Ló só entrou em problema, ele veio atrás, mas entrou em problema. Aquele que Deus não chama, ele vem atrás, mas ele entra em problema. Ló acabou em Sodoma. Acabou perdendo tudo. Porque Deus não chamou. Agora, aquele que Ele chama, Ele revela, Ele mostra a sua palavra, porque Ele o chamou, Ele o escolheu desde antes da fundação do mundo. Aí Deus vem a esses judeus que servem, igual Eliseu, cegou aquele exército sírio, e eles estavam diante do homem, eles estavam diante de Eliseu. Eles vieram buscá-lo para levar até Damasco, porque tudo que o rei planejava fazer para atacar Israel, Eliseu contava para o rei e disse: olha, o ataque vai ser em determinado lugar, assim, assim, assim. E quando os sírios vinham, Israel armava uma emboscada. Aí eles cercaram a casa de Eliseu, e Eliseu os cegou eles com cegueira. E eles disseram: olha, nós somos um homem profeta. Eu vou levar vocês a ele. O alto Eliseu. Você pode ver que até o seu servo Geazi estava cego. Ele chegou para o seu senhor e disse: meu senhor, nossa casa está cercada. O inimigo nos cercou. Vieram nos levar cativo, vieram nos matar. Eliseu disse: mas são os que estão conosco do que os que estão com eles. Ele olhou e disse: não, mas nós somos só dois. A cidadezinha aí, gente pobre, indefesa. Ele: Senhor, abre os olhos dele para que ele possa ver. Andando com o profeta e cego. Tem gente que anda com João e está cego. Gente que andaram com Brana continua cego até hoje. Estava dependendo, Geazi, de uma oração pequena do profeta para abrir os seus olhos. Quando abriu, ele viu.
Até antes, antes ele estava vendo, era o dinheiro do Naamã, era o ouro. Como muitos hoje, eles enxergam é o dinheiro, é a fama. Eles não enxergam a verdade dos 7 selos revelados, do novo nome revelado, que dá a fé arrebatadora, da mensagem de uma só pessoa. Essas coisas preciosas estão sendo extraídas dessa fonte inesgotável, mistérios revelados. Penso que Deus tem que tratar com um grupo de homens. Deus não trabalha assim. E aquele grande exército seguindo o profeta, até que chegaram em Samaria. Talvez acamparam, comeram, conversaram, e ele entre eles, né? Tiveram que acampar na estrada. Quando chegou em Samaria, ele abriu os olhos deles. Meu Deus, todo o exército estava ali para matar. Ele disse: não, põe água para eles, manda eles embora. Talvez quando ele abrir os seus olhos vai ser tarde demais. Você já vai abrir os olhos dentro da grande tribulação. O rapto já se deu. E você teve essa mensagem por muito tempo, não pôde ver. Seguiu esse profeta por todo esse tempo, não pôde enxergar. Talvez venha ser tarde demais. Muitos seguiram Jesus, estavam cegos. Não estavam os judeus cegos? Hoje o Brasil não está cego com respeito à mensagem de Apocalipse 10, 8 a 11? Estão cegos, não conseguem ver. Deus os cegou. Já pensou se Deus abrisse os olhos de todo mundo? Essa mensagem ia ser famosa. Você pode ver que quando a mensagem começou a ficar famosa, Deus saiu no meio daquele grupo de homens e passou a tratar com outro homem. No momento que isso aqui começar a ficar famoso demais, o rapto se dá. Aí eles vão continuar no CD ainda, com os olhos abertos, mas é tarde demais. Porque quando aqueles soldados sírios abriram os olhos, já era tarde demais. Quando eles começarem a enxergar novo nome, mensagem de uma só pessoa, o rapto já se deu, já é tarde demais. A hora de enxergar é agora, a hora de ver é agora. Ver a mensagem curta e rápida, que está fazendo tremer toda a nação. Do Chuí até Roraima, Pará, Nordeste. Deus te abençoe. Pai Celestial, te agradeço, te louvo por tudo. Tu és digno de adoração e de louvor. Obrigado, Deus, pela sua palavra. Abençoa cada filho e filha. Leva teus filhos em paz para os seus lares e eu os abençoo. Te peço a tua bênção para cada um. Os pedidos de oração, Senhor, que foram lidos aqui, cada nome eu coloco diante de ti, porque o Senhor conhece as suas necessidades. Abençoa os nossos irmãos em toda parte, através da internet, ó Deus. Dei tua bênção para eles, em nome do Senhor Jesus.